Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema, a fé, parte 20. Em nossa última reflexão, vimos que o mundo e grande parte dos seus dirigentes vivem o contrário daquilo que Jesus ensinou, trocando os valores do Evangelho por interesses pessoais, porque têm nas mãos o poder mundano. Quando viu que havia discussão entre os seus discípulos sobre qual deles seria o maior e teria mais poderes, Jesus disse claramente: os dirigentes das nações oprimem os seus súditos e as autoridades impõem seus desejos, mas entre vós não seja assim. Ao contrário, o maior seja como o menor, e quem governa seja o que serve a todos. Eu estou entre vós como aquele que serve. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 24 ao 27. Assim deveria ser. Isto é o que Jesus deseja que a sociedade humana seja. Em nossa reflexão passada, vimos o Senhor colocar-se como exemplo a ser seguido. E o que ele fez, abaixando-se e lavando os pés dos discípulos, chocou a todos eles, a ponto de Pedro reagir, dizendo: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. A reação de Pedro foi absolutamente normal, porque pouco antes esse mesmo Pedro havia dito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus anunciou que daria a sua carne e o seu sangue para a vida do mundo, e muitos dos discípulos acharam isto absurdo e se afastaram, dizendo: Esse discurso é duro de ouvir. E Jesus, vendo que muitos se afastavam, perguntou ao grupo dos 12 apóstolos: Também vós quereis deixar-me? E Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Este é o mesmo Pedro de quem Jesus, o Filho de Deus, lavou os pés. Por isso Pedro reagiu desse modo: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Porém, quando Jesus explicou-lhe que lavar os pés uns dos outros é a condição para ter parte com ele, Pedro entendeu e disse: Senhor, lava-me todo inteiro, e não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu a Pedro: Quem já está limpo precisa lavar somente os pés. E na sequência Jesus diz: Vós já estáis limpos, mas nem todos. E o mesmo Evangelho conclui que o Senhor disse: Nem todos estás limpo, se referindo a Judas, que já o havia vendido aos sacerdotes, mas precisava ir receber o dinheiro da venda de Jesus. Por isso o Senhor diz a Judas: O que tendes a fazer, fazei-o depressa. E Judas saiu apressado, logo após ter os pés lavados por Jesus e ter comido o bocado de pão daquela última ceia, antes que o Senhor fosse crucificado. Judas guardava a bolsa, por isso todos pensavam que Jesus o tinha mandado comprar alguma coisa para aquela ocasião, ou que desse alguma coisa para os pobres. O texto bíblico faz a seguinte observação, para a qual devemos estar sempre atentos. Judas tomou o bocado de pão e saiu apressado, e era noite. Quando tudo isso aconteceu, dele sair apressado para receber o dinheiro da venda de Jesus. Ou seja, a expressão era noite diz respeito à escuridão de trevas que envolvia o coração e as intenções de Judas. Jesus, que é Deus, sabia da traição de Judas, mas até o último instante deu-lhe a oportunidade de mudar e de se regenerar. Isto comprova que tem gente assim, exercendo autoridade sobre o povo. Em diversos setores da sociedade existem aqueles que só pensam em si mesmos e tiram proveito da situação. Quem é mau caráter não tem ética nem respeito a Deus e aos outros. Quem só pensa em lucrar e levar vantagem em tudo. Quem é assim, quem é do mal, vende até a própria alma e se corrompe, pensando que o dinheiro compra tudo, até a honra das pessoas. Judas era um desses. Conviveu 3 anos com Jesus e viu seus exemplos e ouviu todos os ensinamentos de Jesus, mas era mau caráter e corrupto, e mesmo tendo oportunidade de se corrigir, nunca quis saber de regenerar-se. E o fim de Judas foi muito triste e doloroso, quando viu que Jesus
Foi condenado pelo tribunal do Sinédrio e pelo juiz Pilatos. Arrependido, Judas trouxe as 30 moedas de prata até os principais sacerdotes, dizendo: pequei, traindo o sangue de um inocente. Eles, porém, lhe disseram: que temos nós com isto? Isto não nos importa, isto é contigo. Então Judas jogou as moedas de prata no chão do templo, retirou-se e foi enforcar-se. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos de 1 ao 5. Os apóstolos todos tinham ambição pelo poder, mas Jesus foi taxativo, mostrando que o verdadeiro poder só o tem quem serve aos outros. Vimos também que Pedro era um homem fraco, porém era leal e humilde, e deixou-se corrigir por Jesus. O contrário de Judas, que além de mau caráter, ambicioso e inescrupuloso, era também orgulhoso e não se deixou corrigir por Jesus. Termino a reflexão lembrando a todos as palavras de Jesus, quando se despedia dos discípulos antes de morrer na cruz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não nola dou como o mundo a dá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Ou seja, a paz de Jesus tem como fundamento o mandamento do amor que ele nos deixou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.